Fala, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma aula de Direito Constitucional, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 4, beleza? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Mas antes eu peço que vocês deem o like de vocês, pessoal. Curtam, comentem e compartilhem o nosso canal. Compartilhem o nosso material, certo? Se inscrevam no canal. A gente tem uma meta de até 250 até o final desse mês, até o final do mês de agosto, a gente quer atingir a meta de 250 inscritos, beleza? Então preciso da ajuda de vocês para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza, pessoal? Então depois da vinheta, a gente vai dar início aqui aos direitos e deveres individuais e coletivos, parte 4. Beleza? Valeu! Safado, metida maconheiro. Cabra safado, metida maconheiro. A gente pega ele. Fala, galera, voltamos aqui. Vamos iniciar aqui os nossos estudos. Começando aqui pelo inciso 25, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa canetinha e vamos preencher o nosso material, tá? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. Ulterior, pessoal. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Ulterior. Ulterior quer dizer após, certo? Após, beleza? Ah, professor, mas aí todo mundo sabe que o ulterior é após. Mas nem todo mundo tem aí esse conhecimento, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento. Essas palavrinhas meio pouco conhecidas, né? Muito pouco conhecidas. Então até a pessoa se acostumar, acaba tendo dificuldade. Tem uma questão anterior que tinha lá, por exemplo, a palavra aí, defeso. Palavra defeso, tá? É uma palavra incomum, certo? É uma palavra incomum, mas se cair em prova, a pessoa acaba perdendo a questão por não conhecer o significado da palavra defeso, tá? Então, ulterior quer dizer o quê? Quer dizer após. Então, após de indenização, após a constatação de possíveis danos, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Esse inciso trata da requisição administrativa, que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza seu poder de império, ou seja, de coação, para usar bens ou serviços de particulares. Então, veja aí como exemplo, no caso de uma enchente que destrua várias casas de uma cidade, a prefeitura pode requisitar o uso de uma casa particular que tenha permanecido intacta para abrigar aqueles que não têm onde ficar, certo? Então, o poder público pode fazer isso? Pode. Não só pode, como também deve, tá? Um pouco recente, né? Teve aquele problema lá de Brumadinho, salvo engano, acho que foi Brumadinho, que teve o rompimento da barragem, né? Então, devastou praticamente todas as casas que existiam ali, que existiam ali próximo, né? Dessa barragem aí de uma determinada empresa, né, que a gente não pode citar, mas houve, né, ali uma comoção nacional. Então muitas casas, muitos colégios, né, foram utilizados, foram requisitados de forma administrativa, né, pelo município, né, pelo órgão público, para poder abrigar aí os sobreviventes, as pessoas que perderam suas casas, as pessoas que perderam aí o seu bem principal, né, que é a sua residência, certo? Então, outro exemplo agora também recente foi as enchentes que teve lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, algumas casas foram requisitadas, né, justamente para abrigar as pessoas que ficaram sem suas casas, enfim,
né? Deu para entender mais ou menos aí o que é que o inciso 25 quis nos apresentar, certo? Vamos lá. A requisição ela é compulsória para o particular, tá? Independentemente do particular concordar ou não, véi, é compulsório, tá? O cara não tem muito o que querer não, devido ao poder de império do Estado. Então veja que o interesse público, que é o que? O socorro às pessoas desabrigadas, é maior que o particular. Então por isso o último cede lugar ao primeiro. Então veja que o Estado, né? A gente sabe que ali existe uma ordem vertical. Então o Estado ele está sempre acima do particular, certo? Sempre acima do particular. Mas professor, e aí? O particular ele já é obrigado a ceder a sua propriedade e caso haja alguma situação, alguma sei lá, algum problema lá com a propriedade, alguma coisa que foi danificada, e aí fica por isso mesmo? Não, né? Não, e a gente vai ver agora que o Estado ele tem essa obrigação de indenizar, tá? Então a propriedade continua sendo do particular, isso é óbvio. O particular não perde sua propriedade não. Ele é apenas gratuito, é cedido gratuitamente ao poder público. O titular do bem somente será indenizado em caso de dano. Então, no caso do exemplo acima, o Estado não teria que pagar aluguel ao proprietário pelo uso do imóvel, tá? É requisitado de forma administrativa, beleza, pessoal? E obviamente que se houver dano, aqui, ó, se houver dano, claro que o Estado vai, né, pagar, vai assegurar aí uma indenização, tá? Vai ser aí pago uma indenização para o proprietário daquela residência, beleza? Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Questões. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que, vamos lá, poderá, beleza. Desde que assegure a consequente indenização independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. E aí, pessoal, certo ou errado? Galera, tá errado, né? Independentemente da comprovação da existência de dano, tá errado, né? Poderá ser pago a indenização proprietário, certo? Porém, se houver dano, certo? Se houver dano. Então, nesse caso, independentemente da comprovação da existência de dano, não, tá errado. Porque se não teve nada na casa, por exemplo, o Estado vai indenizar o quê? Se não houve dano, certo? Então, se atentem, porque, olha, questãozinha da PRF. PRF 2019, questão fácil, questão simples, né? Então a gente já viu aqui, ó, que a questão não tem muito o que se preocupar não, questão básica, questãozinha incorreta por conta disso aqui, aí. Independentemente da comprovação da existência de dano, está errado, beleza? A questão ficou invalidada. Vamos para a próxima. Polícia Civil de Goiás. Se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, pessoal, vamos lá. Se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E aí, certo ou errado? Pessoal, olha, eu acabei de falar, né? Eu acabei de mostrar aos senhores, olha. Tá vendo? Ulterior. Ulterior significa o quê? Após, certo? Ulterior significa após, ou seja, após constatado o dano causado ali na propriedade, será assegurada aí a indenização, beleza? Então, como tá aqui, ó, indenização ulterior
questãozinha está correta, beleza? Questãozinha aí da Polícia Civil de Goiás está correta, beleza? Vamos dar continuidade. Agora, pessoal, fala sobre o inciso 26, tá? Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, o legislador constituinte, ele deu aqui, né, a pequena propriedade rural pela família, a garantia de impenhorabilidade, tá? A garantia da impenhorabilidade. Com isso, visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais que, desprovidos de seus meios de produção, não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende da cumulação de dois requisitos. E aí, quais são esses requisitos, tá? Exploração econômica do bem pela família e origem na atividade produtiva do débito que causou a penhora, tá? Então aqui são duas situações em que ocorre aí a impenhorabilidade, certo? Então imaginem vocês a situação em que uma família de agricultores, né, uma pequena família de agricultores, né, possui aí o seu sítiozinho, a sua pequena propriedade rural, e aí eles fazem alguns empréstimos para poder investir, né, ali na sua plantação, tá? E aí, infelizmente, por conta de forte período de chuvas ou então da seca, né, prolongada, não deu aí o retorno que essa família, né, da pequena propriedade rural esperava, tá? Então, obviamente que o banco quer receber, né? O banco vai entrar aí na justiça para solicitar aí alguma reparação, né? O reparo, o pagamento da dívida, né? E aí, segundo a Constituição, não pode, né? O poder público, a justiça, ela não pode penhorar essa pequena propriedade rural para pagamento de dívidas referente aí aos meios de produção, tá? Então, são duas situações para poder ter esse direito aí da impenhorabilidade, né? Primeiro, exploração econômica do bem pela família, ou seja, tem que ser uma pequena propriedade e os trabalhadores, né, entre aspas, são os próprios familiares, né? E a origem da atividade produtiva do débito que causou a penhora, ou seja, o que originou foram produtos, maquinários relacionados à pequena propriedade, sim, então não pode ser não pode aí ser um tipo não pode ser motivo, né, para poder penhorar ali aquela pequena propriedade, certo? Então esses são os dois requisitos, beleza? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Inciso 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, tá? O inciso 28, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive das atividades esportivas, tá? Então vou grifar aqui: reprodução da imagem e voz humanas, inclusive as atividades desportivas, tá? O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então aqui é o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, tá? Vamos falar sobre cada uma delas.
Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem bicho de sete cabeças, não. Vamos lá. Protege-se por meio desses incisos o direito do autor, tá? Perceba que enquanto viver, este terá total controle sobre a utilização, produção ou reprodução de suas obras, beleza? Só após sua morte é que haverá limitação temporal do direito. Essa limitação temporal do direito, pessoal, ela é mais voltada para como é que eu posso dizer, pessoal? Em prol, é um benefício em prol da sociedade, né? Então imagine você que o cara ele cria, né, ali remédios, medicamentos, algum invento de muita relevância para a sociedade, tá? Então ele, enquanto ele estiver vivo, né, ele terá o controle total sobre a utilização, publicação e reprodução de suas obras, né? Só após é que haverá aí uma limitação temporal. Então, pessoal, perceba que protege-se por meio desses incisos o direito do autor. Perceba que, enquanto viver, este terá total controle sobre a utilização, publicação ou reprodução de suas obras, tá? Só após sua morte é que haverá limitação temporal do direito. Com efeito, o artigo 5º, inciso 27, dispõe que o direito autoral é transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar, tá? Então, nesse sentido, como se verá adiante, o direito autoral diferencia do direito à propriedade industrial, presente no inciso 29 do mesmo artigo, beleza? Então, tem uma certa diferença, fiquem atentos, porque geralmente esses incisos são cobrados apenas a sua literalidade, beleza? O inciso 29 fala sobre os autores de inventos industriais, que possuem aí privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tá? Então, nesse inciso, a Constituição enumera expressamente a propriedade industrial como direito fundamental, certo? Diferentemente dos direitos autorais, que pertencem ao autor até sua morte, o criador de inventos industriais tem sobre estes privilégios apenas temporários sobre sua utilização, tá? Então, o cara que cria aí um medicamento, o cara que cria algum equipamento eletrônico, ele tem o seu direito resguardado até um certo tempo, tá? E quem vai fixar esse tempo será a lei, beleza? Questãozinha adaptada. Os autores de inventos industriais terão privilégio de caráter permanente para sua utilização. Haja vista. Cadê? Haja vista a promoção do desenvolvimento tecnológico do país. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a gente tem que se atentar a isso aqui, aí. Caráter permanente, certo? A gente já viu que o caráter é temporário, certo? Inventos industriais é caráter temporário, não é caráter permanente não, certo? Então, haja vista a promoção do desenvolvimento tecnológico do país, é óbvio que a lei ela vai fixar um tempo, né, um período, para que esse invento, né, industrial ele seja aí disponibilizado para toda a sociedade, né? Então, visa o quê? O desenvolvimento tecnológico do país, tá? Então, o cara cria ali o seu invento industrial, né? Porém, ele não terá ali
para a vida toda a detenção daquele produto inventado, certo? Então a questãozinha está incorreta por conta desse caráter permanente, beleza? São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas. O exceto, ele já chama atenção, né? Toda vez que vier na sua prova aqui, exceto, sei lá, essas palavrinhas que invalida totalmente a questão, tá? Veja que até aqui, ó, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais, certo? Em obras coletivas, certo? E a reprodução de imagem, certo? E voz humanas, certo? Exceto, veja aqui uma palavrinha invalida tudo aí. Então tome cuidado com essas palavrinhas assim aí, beleza? Exceto nas atividades desportivas. Esse exceto invalidou a questão por completo, certo? As atividades. Nas atividades esportivas também são assegurados aí a proteção às participações individuais, beleza? Então é uma situação em que vocês têm que ter o máximo de cuidado, porque no caso aqui do exceto seria o inclusive, tá? Inclusive nas atividades desportivas, beleza? Vamos adiantar. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Show de bola. Isso aí a gente já sabe, não é novidade para ninguém, tá? É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, tá? Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que em regra, a lei brasileira, né, ela regulará as questões aí relacionadas aos bens de estrangeiros, tá? Porém, a lei brasileira ela será a responsável aí por regular essa sucessão de bens se a lei do estrangeiro não for mais favorável, certo? Então imagina a situação em que um americano, ele mora no Brasil e aqui ele tem seus filhos, tem sua esposa, casa e morre. E aí ele tem bens tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, a lei de lá vai regular a sucessão de bens lá dos Estados Unidos. E a daqui do Brasil, como é que vai ser? A gente vai analisar. Se a lei americana ela for mais benéfica, se ela for mais favorável à lei pessoal do decujus, será aplicado a lei brasileira. Se a lei estrangeira for mais benéfica, então vai ser aplicado a lei estrangeira, certo? Isso é simples de se entender. Não tem dor de cabeça não, não tem bicho de sete cabeças não. No caso de bens de estrangeiros localizados no país, será aplicada a norma sucessória que mais beneficiar os brasileiros sucessores, tá? Então aí será aplicada a norma sucessória que mais beneficiar os brasileiros sucessores. Assim, nem sempre será aplicada a lei brasileira a sucessão de bens de estrangeiros localizados no país. Caso a lei estrangeira seja mais benéfica aos sucessores, esta será aplicada, beleza? E aí uma palavrinha aí, meio enjoadinha, né? Veja aí, decujus. Decujus é o quê? É a pessoa que morreu. É o famoso defunto, beleza? Sem BO, sem nenhuma situação de estresse, é só isso aqui aí, certo? Quando é cobrado a literalidade, certo? Vamos lá. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. E aí, certo ou errado? Pessoal, será sempre regulada pela lei brasileira? Não, né? A gente acabou de falar aqui, aí, que não será sempre regulada pela lei brasileira.
será aplicada a lei mais benéfica, tá? Então, o exemplo que eu dei do americano, se a lei americana for mais benéfica do que a lei brasileira, esta será aplicada, certo? Então, não tem bicho de sete cabeças aí. Tranquilinha a questão, certo? Então, vamos adiante. Agora, pessoal, nós vamos começar uma bateria de questões, certo? Para a gente dar uma geral de todos os incisos que a gente estudou até aqui, beleza? Então, vamos lá. A Constituição Federal de 88 garante, entre outros direitos e garantias fundamentais, que ninguém será privado de direitos por motivo de convicções filosóficas, políticas ou religiosas, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Bom, a primeira questão, a letra A, no caso, já está correta, né? De forma resumida, ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, certo? Políticas, certo? Ou religiosas, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Questãozinha aí, correta, beleza? Vamos ver a B. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, lembra aí, sempre se ligue nisso aqui, pessoal aí. Salvo, exceto, se ligue nisso aqui. Salvo por determinação judicial a qualquer hora do dia ou da noite. Eita porra, aí cagou, né? Aí a questão já está invalidada. Qualquer hora do dia ou da noite, não, tá errado, né? Letra C. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que seja concedida permissão por autoridade competente, independente de autorização. A gente já estudou isso. A autoridade competente precisa ficar ciente. Você só precisa avisar. Diz, ó, eu vou fazer uma reunião na praça às 14 horas. Pronto, tá avisado. Você não precisa pedir, você só avisa, certo? A questãozinha também está incorreta. Letra D. Os autores de inventos industriais terão privilégio de caráter permanente para a sua utilização, haja vista a promoção do desenvolvimento tecnológico do país. É permanente? É? Não. Não é permanente, certo? A gente já viu também que esse caráter ele é provisório, tá? Existe um tempo, um lapso temporal em que os autores de inventos industriais eles serão detentores daquele invento industrial, mas não é de caráter permanente, certo? Então, como visto aqui, a questão correta seria é a letra A, certo? Vamos para mais três questõezinhas. Tribunal de Justiça, 2019, o direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. E aí, certo ou errado? Pessoal, questão correta, né? Questão mais do que correta aí. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Certinho. Questão mais do que correta. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, certo? Desde que assegure a consequente indenização, certo? Independentemente da comprovação da existência de dano. Independentemente da comprovação da existência de dano, tá errado, né? Tem que haver dano, certo? Tem que haver dano e o pagamento será feito de forma ulterior. Então, questãozinha tá incorreta. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, certo? Mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional expressa. Eita, erradíssimo, né? Se estende também às pessoas jurídicas, inclusive, pessoal, ao Estado, tá? Então, as pessoas físicas, jurídicas e até o próprio Estado, eles têm aí os seus direitos e suas garantias fundamentais resguardadas, beleza? Então, a questãozinha está incorreta aí. Incorreta porque o erro está aqui, aí. Mas não. Então, a questão já invalidou-se, certo? Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial. Eu vou riscar. Ou a morador consinta. Bom, o morador consentir, beleza.
O morador consentir, beleza. A gente, como policial, já houve várias situações à noite que o morador, liberando a entrada, né? A gente pode entrar na casa sem problema nenhum, tá? Agora, se ele disser, não, na minha casa o senhor não pode entrar, se não houver um flagrante, se não for para prestar socorro, aquelas regrinhas que a gente já estudou, né? Da questão do asilo inviolável. Então, se não tiver dentro daqueles parâmetros, a gente não pode entrar na casa, tá? A não ser que o morador o quê? Consinta. Nesse caso aqui, o erro está na questão da determinação judicial. Determinação judicial, pessoal, é só durante o dia, lembrando que é das 5 às 21. Das 5 às 21 horas, tá? Passou desse horário aqui das 21 até antes das 5 da manhã, se torna aí abuso de autoridade, tá? Então, se atentem a isso aqui, questãozinha está incorreta. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita. Porra, certo. Juiz incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Pô, tá certo, né? Juiz incompetente, ela vai ser lícita ou ilícita? Pô, ilícita. Mesmo que seja aí indispensável, tal, não importa, ela será ilícita. A questãozinha está correta, beleza? Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Veja como a banca é aí. Ele colocou aqui a primeira informação, noturno. E depois ele colocou o dia. Depois ele colocou o dia, ou seja, o sábado. Pessoal, não tem nada a ver não o dia, certo? Tanto faz, segunda, terça, quarta, domingo, feriado, não importa. O erro da questão está aqui, aí. Período noturno, tá? Então, o oficial de justiça, ele não pode, né, entrar na casa, ingressar na casa no período noturno, beleza? Então, vamos supor que aqui seja Joãozinho. Joãozinho que cometeu algum crime ao bloquear o ingresso do oficial, negativo. Então não teve crime nenhum. Questão está incorreta. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça a munido de mandado, negativo. Não houve crime porque mandado de intimação durante o período noturno não pode. Questãozinha está incorreta, beleza? Veja que a banca faz um malabarismo para o cara se confundir e errar a questão, mas vamos lá. Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. E aí, certo ou errado? Só poderão ser suspensas por decisão judicial. Tá certo, pessoal. Suspensa por decisão judicial. Dissolvidas por decisão judicial e trânsito em julgado, certo? Então, a primeira questão já está correta, a letra A já está aí corretíssima, beleza? Vamos aqui para a próxima. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter militar. Gente, caráter militar é proibido pela Constituição, tá? Não existe aí associação de caráter paramilitar não, tá? Então a letra B está incorreta. A criação de associação depende de autorização do poder público. Negativo. Independe de autorização, tá? Você pode criar aí a sua associação sem problema nenhum. E o Estado ele não pode exigir, né, uma prévia autorização para você criar a associação, beleza? Então aqui é independe de autorização. Letra C também está incorreta. A associação ela pode prever em seu estatuto hipóteses para compelir alguém a permanecer associado. Negativo, pessoal. Negativo. A associação ela não pode prever. A associação não pode criar um estatuto que esteja acima da Constituição, tá? A Constituição ela é a nossa carta magna. Então o estatuto ele tem que seguir o quê? O que está na Constituição. Então a associação ela não pode criar um estatuto
criando a hipótese para compelir, né, o associado a permanecer ali dentro da associação, tá? E a letra E, as associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Então, pessoal, ainda quando não autorizada, negativo, né? Ela tem que estar autorizada expressamente para poder representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Questãozinha também está incorreta. As medidas de discriminação reserva que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais e são denominadas liberdade de consciência, negativo. Negativo. Ações afirmativas, aí sim. Letra B é a questão correta. Movimentos raciais, não. Segregação positiva, também não. Igualdades materiais, também está incorreta, tá? Então, as medidas de discriminação reversa, que com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promove políticas compensatórias. Isso se chama ações afirmativas, tá? Então, aí seria a letra B de bravo. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos ver, vamos destrinchar ela aqui. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade do poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. A questão está incorreta. Por quê? Se ele excluísse, aqui estaria havendo aí censura. Censura. Tá? Aqui estaria havendo aí censura. Certo? Então, o direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade do poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. O correto seria que exclui a possibilidade do poder público exigir licença prévia, tá? Então, quando ele fala que não exclui, ele está o quê? Ele está censurando, tá? Ele está censurando aqui a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Então a questãozinha está incorreta, beleza? Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão, negativo. Primeira geração ou dimensão, negativo. Primeira geração são aqueles direitos civis e políticos. Segunda geração ou dimensão, positivo. São os direitos sociais, econômicos e culturais, tá? E os direitos de terceira geração são os direitos difusos ou coletivos, tá? Veja que aqui, ó, entrou o direito de quarta geração. Direito de quarta geração. O direito de quarta geração é aquele direito relacionado aos estudos tecnológicos, né? A reprodução de células embrionárias, ao estudo de células embrionárias, né? É uma coisa muito mais além. Então, quarta geração, aí caiu na questãozinha aqui de 2017. Caiu, mas sabemos que os direitos sociais, não só eles, mas também os econômicos e culturais, fazem parte aí dos direitos de segunda geração, tá? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. A expressão de atividade artística é livre, não estando sujeito à censura ou à licença. Porra, letra A, né? Letra A. Letra B. É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. Negativo. O anonimato, ele é vedado, tá? O anonimato, ele é vedado, beleza? Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Negativo também, pessoal. A lei, ela é
ela é dividida em dois, né? A lei é para os particulares e para os servidores, né? Para a administração pública. Então aqui particular e aqui para os servidores, tá? Então quando ele fala ninguém, ele generaliza. Ele generaliza pessoa física, né? E servidor. Então a questão também está incorreta. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização do poder público. Errado. Não existe prévia autorização, certo? Existe o quê? Um aviso prévio. Você avisar é uma coisa, você pedir autorização é outra. Então a questãozinha, a letra D está incorreta. E a letra E é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Já viu que não, né? Falou em caráter paramilitar, a questão está incorreta, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Pronto, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula de número 8, né? Aqui é parte 4, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, parte 4. Encerramos a nossa aulinha. Peço que vocês, mais uma vez, né? Curtam, comentem e compartilhem o nosso canal. Se inscrevam, pessoal, no nosso canal. A gente pede para que vocês se inscrevam no canal, para que o nosso canal ganhe cada vez mais visibilidade, para que o nosso canal ganhe cada vez mais engajamento, certo? E para isso a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Então se inscrevam, deixem o like de vocês, curtam, comentem e compartilhem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode colocar lá nos comentários. Assim que eu visualizar os comentários, eu farei questão de responder a todos vocês, beleza? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Valeu!